Bom dia, espectadores aí de casa. Meu nome é Guilherme. Hoje a gente está aqui entrevistando a orientadora educacional Thaís Sonara no podcast Fora da Caixa. E além de orientadora, ela também é escritora. Oi, Thay, tudo bem? Eu sou a Isa. E eu tô aqui para te dar as boas-vindas. Obrigada, Isa. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, na escola que eu trabalho, trazendo a questão do livro, eu como coautora, e também trazendo o nome de outras 29 mulheres que escreveram junto esse livro. Então, obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de estar trazendo isso para vocês e para todos os espectadores que estão em casa também. Obrigada. Oi, Thay. Como que foi você a escrever um livro? Olha, para mim foi, algo inesperado, né. Eu nunca imaginava que receberia esse convite para escrever esse livro, e está sendo muito especial. O lançamento foi dia 16 de agosto em Balneário Camboriú, e depois do livro várias coisas estão acontecendo. Então está sendo muito bom, emocionante e principalmente não só pela escritura do livro, mas pelo alcance que ele está tendo, chegando em outras pessoas e o benefício que ele traz com histórias reais para essas pessoas que estão sendo leitoras também. Então, Thay, você pode explicar só um pouquinho da autoobservação que você escreveu no livro? Claro. Então, assim, a autoobservação é algo simples que muitas vezes a gente na vida real acaba complicando, né? Ele é um caminho sempre de autoconhecimento de volta para a gente. Então, tem algumas coisas que precisa ter na autoobservação. Uma delas, e para mim a principal delas, é a gente estar presente. Então, estar presente, geralmente a gente tem que parar o nosso olhar para o mundo externo e voltar ele para o nosso mundo interno. E a prática mais coerente para a gente estar se auto-observando e principal é a gente parar, olhar para dentro de si e respirar. Então, através da respiração, a gente se conecta ao nosso coração, então, esse processo cardiorrespiratório com a nossa parte mental. Então, essa coerência entre coração e mente nos acalma. Depois disso, a gente tem que se olhar com verdade. Então, eu acalmo através da respiração, da presença comigo e me olho com verdade. Que sentimento está ali naquele momento, né? Depois desse olhar com verdade, eu preciso, nesse olhar com verdade, me olhar além de com verdade, sem me julgar, sem estar colocando se esse sentimento que eu estou sentindo está certo, está errado. Então, acolher, tanto se ele for um sentimento bom ou um sentimento ruim. Depois desse acolhimento, eu preciso, eh, sem julgamento, depois do acolhimento, eu preciso pensar em agir. Então, por exemplo, na escola acontecem muitos problemas, às vezes, de relações com o colega. Então, eu estou na minha autoobservação, eu respirei, eu acalmei, eu estou em coerência entre o meu cardíaco e o meu mental, eu percebi esse sentimento e eu vou me autoavaliar sem me julgar nisso que veio à tona para depois agir. Então, por exemplo, num problema com um coleguinha, às vezes nessa autoobservação, com calma e com clareza, eu percebo que eu, de alguma forma, agi, no impulso. Então, depois de eu perceber tudo isso que eu estou sentindo, eu me programo para agir. Então, se eu tenho que me redimir, eu tenho que procurar esse colega para mim conversar. Então, a autoobservação, ela sempre parte de um autoconhecimento para depois gerar uma ação. Então, no primeiro momento, a gente não julga, né? Depois a gente avalia com clareza e parte para ação. E isso vale para tudo na nossa vida, para vocês que são criança, adolescente, para os adultos. E nesse movimento de auto-observar-se vai vindo vários insights do que a gente precisa mudar na nossa vida, do que a gente precisa manter. E a gente vai se resolvendo melhor nas nossas relações com a gente, em primeiro lugar, né? E depois com o outro. E a gente sai desse lugar
de estar agindo sempre no impulso ou em momentos de forma que a gente não quer, né? Quando a gente age no impulso, não é a nossa essência que está ali, né? É algo assim, quando a gente está com um sentimento aflorado, às vezes de raiva, de intolerância. Olá, Taissanar. Olá, Taissanar, eu sou a Sofia. Muito bem-vinda no podcast Fora da Caixa. Ahn, Você sempre sonhou em ser escritora? Olha, eu não tinha o sonho de ser escritora, mas dentro do meu coração, eu sempre tinha um sentimento que algo muito diferente e transformador aconteceria na minha vida. Então, o livro, esse convite, veio de encontro a esse sentimento, essa sementinha que eu alimentava dentro de mim, mas que eu não tinha consciência. Não era claro para minha mente o que poderia acontecer. Mas eu nunca tive um sonho, eu sonho em escrever um livro. Oi, Thay. Como você soube da deficiência? Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a sentir uma dificuldade de caminhar. Aí, primeiro era uma falta de equilíbrio, eu achava que eu não estava mais com uma prática de andar de salto, né? As mulheres, assim, têm uma fase que a gente anda bastante de salto, depois vai diminuindo, né? Mas aí eu comecei a olhar mais para o meu pé e perceber que eu estava perdendo alguns movimentos, de fechar o dedo, fazer a garra, levantar a pontinha. E aí eu procurei um médico, ortopedista na época, e aí não era com ortopedista, fui encaminhada para um neurologista e fui indo em várias outras especialidades. E até hoje eu não tenho um diagnóstico do que é. Então, hoje eu sou uma pessoa com deficiência, porque eu tenho uma lesão definitiva, né, que afetou o meu fibular, que é do lado do joelho, e ele não manda os comandos para vários movimentos do meu pé. E por que a autoobservação veio de encontro a eu me conhecer melhor na questão do pé? Porque quando eu recebi o resultado, assim, não era o resultado do exame como um diagnóstico, né? É tal doença que você tem que causou a perda do movimento, mas é um diagnóstico de PCD. Então, um dos médicos que me atendia me chamou e me deu a notícia que eu era deficiente. Porque a minha deficiência ali, o probleminha, ele é permanente, ele não é provisório, não tem como voltar. Aquele comandinho do nervo que conecta lá no músculo, ele cortou esse comando. Então, não mexe mais e não mexerá, né? E quando eu recebi esse resultado, eu acabei deixando várias partes minhas adormecidas, vamos dizer assim. É como se aquele resultado dentro de mim me tornasse menos capaz. É como se eu fiquei tão triste e decepcionada com a notícia que eu não quis mais ser quem eu era. Eu fiquei tão tristonha, né, tão para baixo, que eu me apaguei. Então, a autoobservação, quando eu comecei a praticar yoga, fazer essas práticas de respiração, de mindfulness, me olhar todos os dias, o que eu sentia, tentar entender aquele sentimento, eu percebi que não era um diagnóstico de pessoa com deficiência que ia apagar a minha luz, que eu podia ser tudo o que eu quisesse, inclusive agora escritora, né? Então, todo mundo tem alguma dificuldade, independente de ter um diagnóstico de deficiência ou não, né? Todos nós temos habilidades, tem áreas da nossa vida que a gente tem mais facilidade e áreas que a gente tem mais dificuldade. Mas isso não é determinante para a gente ser quem a gente quer ser. Thay, como que foi pra você fazer parte desse livro, né, com outras 29 mulheres? Como é que você se sentiu fazendo isso? Então, muito realizada e para mim, assim, o momento mais não seria um momento, mas o sentimento que mais vem à tona é como quando a gente está fazendo parte de algum grupo no coletivo, a gente fica fortalecido. Então, essas 30 mulheres se complementam, né? E
e se fortalece nas suas fragilidades, porque ser plena não é ser perfeita, né? É a gente lidar com as adversidades que a vida nos coloca, né? Com esse brilho, com essa força que cada um traz dentro de si. Então, para mim, assim, o que mais me marca do livro é essa força do coletivo. E agora, Thay, para finalizar, você poderia explicar um pouquinho pra gente como que é esse jeito plena de ser? Então, ser plena, isso que eu falei um pouquinho antes, né? É a gente saber lidar com as situações da vida, independente delas serem fáceis ou difíceis, e a gente aprender a integrar essas partes nossas, como luz, como escuridão. Então, todos nós temos momentos difíceis, mas dentro de nós também a gente tem sentimentos bons e ruins. E tá sobre o nosso poder e a nossa escolha todo dia alimentar essa sementinha, ou da luz ou da escuridão. Isso é ser plena ou pleno. Bom, esse foi o nosso podcast, né, Fora da Caixa. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa foi a entrevista com a orientadora educacional e escritora Thay Sonara. Obrigada pela oportunidade e fico à disposição.